Boa noite. Estaria aguardando um pouquinho, ver se o pessoal chega para entrar, Claudiano. Daqui a pouco a gente dá início aí à matéria de associativismo, cooperativismo e extensão rural. Estou achando que o povo já sextou por hoje. Claudiano, você conseguiu acessar o exercício que está no portal, no Proesc? Deixa eu dar uma olhada aqui se já subiram para lá.
Boa noite, Claudiano. Boa noite a todos. Claudiano, só dá um positivo aí se você está conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando aqui. Dá só um ok aí. Não mudou nada não, né? Só de novo. Só para mim ter uma questão aqui. Bom, boa noite. Meu nome é Tomás. Eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista. Estarei ministrando essa matéria aí de associativismo, cooperativismo e extensão rural. Estou com um probleminha de conexão aqui, qualquer coisa vocês dão um alô aí para mim ou para a Ana, se caso cair, tá? Bom, a questão da cooperativismo e associativismo, né, e extensão rural, a palavra cooperação, associação, ela já se fala um pouco por si só, né? O Claudiano, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser abordar e parar a aula, tá? É, ou qualquer outro aluno que chegar a entrar aqui, fique à vontade, tá? A aula de hoje é um bate-papo mesmo, falando do cooperativismo, sobre o associativismo, sobre a extensão rural. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, o que é a matéria, se quiser se apresentar, falar alguma coisa, fique à vontade também, tá? Bom, a questão do associativismo, né, do cooperativismo, ele surgiu aí na Revolução Industrial, né, aí com a Revolução Industrial, no século XIX, tá? Eu vou passando aqui a apostila, mas vocês vão se organizando. Bom, Revolução Industrial, né, ela falou-se muito aí sobre a questão, surgiu e proporcionou a questão das indústrias, né, da produção, né, dos manufaturados, as quantidades de bens, né, e com custos reduzidos. Quando se fala aí na cooperação, né, a gente consegue aí diminuir a questão de custo e consegue também diminuir, aliás, aumentar a oferta e conseguir brigar aí na questão de preços e valores. O custo de vocês aí, gestão em agronegócio, ele está bem situado aí nessa questão, né? A gente vai entender a questão aí do que é a associação, do que é a cooperação, e a parte aí de extensão rural vai estar mais para o final aí da nossa matéria. Bom, desde a antiguidade, tá? Na Idade Média, a gente vê aí essa questão aí do associativismo, da cooperativismo, se notou essa questão aí da gente estar trabalhando em conjunto, estar trabalhando aí em comum com todo mundo, né? Quando se fala em cooperativismo, a gente tem vários exemplos aqui na cidade de Araxá, né? A gente teve aí a Coasa, que depois virou Cooper Citrus, né? E é baseado aí nessas questões que a gente vê um exemplo aí certo, um exemplo aí dentro da nossa cidade. Como se funciona aí a cooperação? São vários pessoas, vários, no caso do agrícola, né, o cooperativismo ele tem aí várias funções, vários viés, digamos assim. Então, eu tenho uma cooperativa de médico, eu tenho cooperativas de enfermeiros, eu tenho cooperativas aí da área agrícola, né, como a gente tem aí, teve a Coasa, tem a Cochupé, tem a Cooper Citrus, e vários outros tipos aí de cooperação, né, de cooperativismo aí dentro da área agrícola. Quando você fala em cooperativismo na área agrícola, a gente vê muita questão no caso, vou citar a Coopercities, que é um dos lugares onde vocês podem ter essa questão da atuação, né? O cooperativismo, ele consegue, quem é cooperado, né, no caso da Coopercities, por exemplo, qualquer outra cooperativa, a gente sente aí uma questão. Você consegue ter aí valores agregados para venda, né, de produto, né, soja, feijão, trigo, aveia, café,
né? Outros produtos, como se tem aqui a questão do HF, que é batata, alho, cebola, né? Tudo que é plantado debaixo da terra, a gente observa aí na questão de HF. A gente consegue aí, pequenos produtores se juntam, né, dentro de uma cooperativa e consegue valores agregados para a venda de produto. Quando se fala um pouco aí de compra de produto, né, insumo agrícola, compra de semente, compra de produto para fazer, usar na agricultura, a cooperativa é um grande aliado. Por quê? Quando você vai comprar só, por exemplo, para plantar 100 hectares de milho, é um preço. Quando você vai comprar aí para 2.000 hectares de milho, é outro preço. Quando você fala aí em 200.000 hectares de milho, né, é outro preço. Então, os cooperados nessas cooperativas, eles conseguem comprar, né, mais barato e vender mais caro. Por quê? Mais caro, sim. Eles conseguem aí uma demanda, né, entregar e a cooperativa intervém nessa questão de valores. Né? A gente tem aí essa que a gente sabe que os nossos produtos agrícolas são commodities, né? E a gente consegue aí só e a gente consegue os commodities, a gente sabe que é preço tabelado, digamos assim. Mas as cooperativas, elas conseguem aí é, criar aí um pouco mais de briga de mercado, digamos assim, né? A cooperativa chega e ela fala, eu tenho tantas toneladas de milho, tantas toneladas de batata, tantas toneladas de café, para poder fazer essa venda. Então, um produtor que ele produz aí, digamos aí, que 20.000 sacas de café, pela cooperativa ele consegue ter um valor maior, porque a cooperativa vai brigar, né? E a junção desses produtores, né? Vamos falar, tem 100 produtores que produzem 20.000 sacas de café, né? E a cooperativa que vai ser o atravessador, digamos assim, vai falar, não, eu tenho para entregar tanto, mas eu quero esse preço. E a carga fechada, né? Conseguir entregar essa carga fechada pela cooperativa é muito mais interessante. É claro que alguns produtores conseguem também fazer essa briga, dependendo do quantitativo. Mas falando em produtores, talvez produtores pequenos, eles não conseguem ter esse acesso nessa questão. Bom, cooperativismo, né, até na questão aí de questão técnica, né, pessoas técnicas para dar o auxílio. Dependendo do tamanho do produtor, ele não consegue estar pagando aí um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, para estar dando esse acesso para ele, essas informações, essa assistência técnica, digamos assim, não consegue, porque é muito caro. Mas pela cooperativa, ele consegue ter um valor agregado, um valor mais baixo para contratar esse funcionário, né? Ou pela cooperativa, né, a cooperativa fornece esse profissional para ele, né? A maioria das vezes sem nenhum custo. E isso é interessante para o produtor rural, né? Falando aí em agronegócio, em agricultura, em pecuária, que é o viés onde vocês vão estar atuando, é muito interessante. Então, pode ser que vocês trabalhando numa cooperativa, vocês vão atender esses profissionais pagos pela cooperativa. E o networks é muito grande, né? Vamos falar em networks aí também. Vocês vão ter atender aí 100, 200 produtores dentro da cooperativa. Vocês vão ter esse acesso muito maior. E aquela questão que a própria cooperativa não fornece, ou informação, ou a parte técnica, vocês podem fornecer e fazer aí mais uma linha de clientes, inclusive com vocês. Alguma dúvida, Claudiano? Está conseguindo acompanhar? Pessoal, ok. Só um minuto. Cleitinho, me liga daqui.
Voltei, só uma questão de trabalho aqui. Bom, quando se fala em cooperativismo, associativismo, né, a extensão rural a gente vai deixar mais para o final, se tem algumas diferenças, né? Vocês conseguirem acompanhar aí na página 11, vou chegar lá só um minuto, da apostila. Bom, outro ponto. Bom, outro ponto aí, se falando, né, pessoal, de na parte de cooperativismo, ela não visa lucro, tá? O cooperativismo ele não visa lucro na questão aí de funciona como se fosse uma empresa, né? Todo mundo é dono, todo mundo é dono, todo mundo que é cooperado é dono da cooperativa, digamos assim. Então, se tiver lucro, os lucros são repartidos? Sim. Se tiver despesas, as despesas são repartidas? Sim, né? Mas a maioria das vezes, né, o foco da questão do cooperativismo, quando se dá lucro, né, ela não visa lucro, mas o lucro ele é para investimento, né, para contratação de novos profissionais, para orientações, para eventos, para dias de campo, né? O cooperativismo ele tem essa função aí de levar informação para todo mundo, né? E tem algumas diferenças, né, entre o associativismo, né, a associação e o cooperativismo, né, que é diferente aí essas questões. Vamos lá na questão da questão do associativismo e o cooperativismo, né? Quais são os objetivos, as diferenças, né? As principais diferenças entre uma associação e uma cooperação, né? Principais objetivos. Bom, a associação, né? Objetivos são sociais, né? Amplos e menos definidos. Promovam aí uma melhoria técnica, profissional e cultural dos associados. Então, a associação está aí para auxiliar, né, nas questões que os produtores, né, ou qualquer outra questão vá pedir. Então, a associação, ela gera um custo a cada atividade, por exemplo, tá? Ela gera aí um custo anual para a pessoa que é associada, né? O cooperativismo, não, na maioria das vezes, o cooperativismo, ele tem aí essa taxa de adesão, né, na cooperação, e depois ele não tem mais nenhuma taxa anual. A associação ela já trabalha com isso, ela divide aí os custos para manter essas questões. Já a cooperação, ela procura minimizar esses impactos financeiros. Ela tem os projetos aí na questão social, os projetos econômicos, né, desenvolver as questões culturais, desenvolve as atividades produtivas, integrando as pessoas em busca de uma vida mais justa. Ou seja, é aquilo que eu comentei no começo da aula, né? Quando se fala em cooperativismo, a gente se fala aí na cooperação, diminuir aí o custo de aumentar o valor agregado da produção e dar uma vida mais justa, uma dignidade aí, digamos assim, para os produtores rurais, né, os pecuaristas, os agropecuaristas, nessa questão. É uma assistência mais justa, mais cooperada, digamos assim, um ajudando o outro, né? Quando se fala de cooperativismo, né, pode ser uma cooperação entre os próprios aí, moradores de uma determinada região, de uma determinada aí, economia. Então, vários produtores de milho, vários produtores de café cooperam na questão de plantio, cooperam na questão de colheita, né? Um tem um trator, o outro não tem. Isso aí é uma cooperação. A associação também tem esse viés? Tem, tá? A vários, por exemplo, vários produtores se juntaram e comprou um trator que consegue atender eles melhor. Só que esse trator ele vai dar manutenção, isso tudo tem um custo, né? Na cooperativa tem esse custo? Tem, esse custo ele é diluído, né? Talvez aí na questão da cooperação, esse custo é mais diluído em relação à associação, tá? Vamos falar de patrimônio, né? Patrimônio. Patrimônio, né?
na associação. Ela não possui um capital social, né? O patrimônio é integralmente da associação, né? Então, assim, é da associação, ele tem um CNPJ e é dele. Quando o associado se afasta, não recebe uma parte daquilo. Em caso de dissolução, ou seja, acabou a associação, todo o patrimônio deve ser destinado a outra associação. Por exemplo, né? No caso da associação, gerou sua associação, comprou-se um terreno, né, e tudo mais. O que é de dissolução? A associação acabou. Acabou aquela associação. Não se vende, se manda aquele bem que deu 2, 3 milhões, por exemplo, e passa para quem é associado. Não, não é assim que funciona. A associação, em caso de dissolução, todo esse patrimônio deve ser destinado a outra associação. Então, é encontrada outra associação e aquela associação se funde. Foi no caso aí da Coasa, né, e desculpa, isso aí é cooperativismo. É no caso das associações. Algumas associações elas não conseguem caminhar sozinhas, se juntam. Se formam duas associações, por exemplo. Então, não se tem um retorno de capital para quem é associado. Já na questão da cooperativa, pessoal, né, possui aí um capital social, possui-se aí um capital social, cada associado é dono de uma parte do patrimônio, e quando ele se afasta da cooperativa, ele recebe as suas cotas e partes corrigidas, né? Em caso aí de dissolução, parte desse capital pode retornar para cada associado, ou seja, essa cooperativa que acabou, né? O que está ali dissolvido e gera questão aí pode ser encaminhado aí para os cooperados, né? Falando aí nessa questão. Então, vamos lá. A associação, ela tem aí a questão do capital social. Então, quando você entra, associação não, pessoal, a cooperação. A cooperação, quando você tem aí, você vai entrar numa cooperativa, seja ela de banco, seja ela rural, seja ela de qualquer tipo, né? Ela possui um capital. Você vai pagar para entrar ali, né? E ela vai gerando aí uma renda no decorrer dos anos. Tanto que quando você entra aí numa questão no cooperativo, igual Cicobi, Sicredi, né, e outras cooperativas que são comuns aí de banco, quando você encerra a conta, quando você inicia aquela conta, você paga aí 100, R$ 200 para dar, cooperar naquele cooperativo. Quando você encerra a sua conta, aquele dinheiro está rendendo, né? Esse de 100, R$ 200 está rendendo. Então, quando você encerra a conta, você sai ali, aquele dinheiro ele é revertido para vocês com juro e correção monetária. Isso é uma legislação que deve ser seguida e isso acontece, tá? Isso acontece aí no caso das cooperativas, diferente aí das associações que a gente tem, tá? Bom, quando se fala em dissociação, quando termina, né, a cooperativa ou quando ela encerra a cooperativa, a gente se fala aí em cotas, né? Você compra uma cota e essa cota ela vai rendendo. Esse patrimônio ele vai rendendo, ele gera um patrimônio. Vamos falar que a cooperativa fechou, né? Vamos falar que a cooperativa fechou e tem tantos cooperados, se vende aquele bem e se dissolve ali entre os cooperados. Ah, mas gerou despesa, né? Foi o caso, por exemplo, da Capal, da Coasa, teve aí uma questão aí de déficit. Mas uma outra cooperativa pegou, né, deu sequência e não deixou os produtores aí na mão, os produtores não tiveram que pagar essa conta aí, no caso dessa cooperativa aí que teve. Quando se tem nessa questão de cotas, né, é por isso que se diminui aí o valor que se é pago quando você fala em suma agrícola, a cooperativa você consegue valores menores do que uma empresa privada. Isso é regra, pessoal? Não, não é regra, né? Mas pode ser, na maioria das vezes, a intenção da cooperativa e também da associação é que se faça aí
valores menores aí, se briga por valores menores. Então, tem toda uma diretoria, né, que se briga por essas questões aí. Remuneração dos diretores. Tanto na associação como na cooperativa, né, se tem aí quem gere, quem rege, né, digamos assim, o, o patrimônio, né? São diretores que são votados, têm assembleias, têm tudo em ata, são registrados, e esses diretores, eles fazem parte da gestão, do gerenciamento aí. Ah, mas todo mundo é dono, então manda, desmanda lá dentro? Não, também não funciona assim. Como se diz, é bagunçado, mas não é tanto, né? Não é bagunçado assim também, não, digamos assim, falando aí do cooperativismo, tá, pessoal? E nem do associativismo. Falando em remuneração dos diretores, né? Os diretores, no caso da associação, os diretores não podem ser remunerados. Na prática desses direitos, desses diretores, se tem suas despesas decorrentes do cargo, pagas pela associação como despesas gerais. Bom, quem assume direção, cargos de direção, diretores, coordenadores, né, tesoureiro, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, isso aí dependendo do estatuto, né, essas pessoas não recebem remuneração, a não ser que um carro para viagem, uma despesa de viagem, né, um evento que precisa participar, uma palestra, aí esses são regidos dentro da associação, tá? Então, isso é pago pela associação. A associação, ela tem um dever nessas questões. Então, pode fornecer um carro, pode fornecer alimentação, hospedagem, despesas de viagem, isso aí são pagos perante notas fiscais, né? São pagos pelo esses pessoal que vão estar utilizando. Vou falar uma questão que acabei me esquecendo. Sim. Quando se cria uma associação, né, uma cooperação, ele é feito aí para o estatuto. Se gera um estatuto. E esses valores, né, pagos pelos produtores, pagos para esses diretores, eles são previstos aí no estatuto, né? O estatuto ele prevê essas questões. É tanto que ele pode gastar, também não é Deus dará, inclusive tanto na associação, tanto na cooperação, né? A gente não é assim, eu vou sair e eu vou gastar o que der e a cooperativa e a associação vai pagar, também não. São todos os valores feitos prescritos em assembleia, né, em reuniões, onde estipula aqueles valores, né, de custo, de gasto daí para essa diretoria. Já no caso da cooperativismo, os diretores podem ser remunerados por retiradas de prolabore, ou de outra forma, desde que conste no estatuto, aprovado em Assembleia Geral. Ou seja, todo mundo tem que votar. Essas retiradas são controladas pelo Conselho Fiscal da Cooperativa, que são pessoas que fazem parte. Na maioria das vezes, essa questão dos diretores, eles não fazem retiradas de prolabore. Eles têm um salário fixo aí, que funciona como um prolabore, mas eles têm um salário fixo e o restante fica retido ali, tá? Quando se fala em maior escala, aí se fala da questão aí da retirada de prolabore. Ixi, essa palavra é difícil. Prolabore. Opa, bugou meu telefone, meu computador aqui, pessoal. Problema técnico, foi. Só voltar aqui. Claudiano, tudo tranquilo? Vai ser bem rápido essa aula, porque o pessoal não tá só você, né? O pessoal não entrou na aula hoje, mas tranquilo.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, pessoal? Sobre o material, tá? Vocês falem aí nas aulas online, falem com a Ana, com o suporte técnico aí. Nossa, que calor. Só um minutinho. Bom, quando se falando de questão financeira, né, a destinação aí do recurso, das sobras, digamos assim, como eu comentei, ela não gera lucro, né, não fica com fluxo de caixa de lucro, né, digamos assim. Porém, né, o destino da sobra não pode ser destinado aos associados. Caso ocorra, deve ser inteiramente aplicado nos objetivos da associação. Em geral, são usados para festas ou compra de algum bem para a associação. Acho que a gente vê falar bastante, a associação está fazendo uma festa, a associação está fazendo isso, fazendo aquilo. Bom, isso é com recurso aí que sobra aí no final do ano, porque você não pode atravessar um ano aí com recurso em caixa alto, digamos assim, né? Você tem que estar para sobreviver, né? Então, no caso, a associação não são distribuídos para associados, ocorre aí a aplicação nos objetivos da associação. Então, compra mais material, né? Mais um trator para a associação, mais um implemento para a associação, mais curso para a associação, contratam-se mais profissionais e atendem essa demanda aí da associação, né? Abrange-se mais áreas ou mais setores aí da, da associação. No caso aí do cooperativismo, né, pode ser distribuído aos associados na proporção de suas operações, isso após o desconto de todos os fundos, e a destinação obrigatória conforme o estatuto. Em geral, as sobras são incorporadas ao capital da cooperativa. Ou seja, quando se fala em sobras na cooperativa, pode ser, né, dissociado, né, entregado aí para quem é consorciado, né, cooperado, desculpe, mesma coisa, pode. Mas na maioria das vezes essa regra não segue, mas ela pode, prevista em estatuto, ela pode. Na maioria das vezes ela segue quase a questão do padrão da associação, né? Se faz investimentos, se incorpora maior capital na cooperativa, né? Se busca mais custos. Como, por exemplo, quando se dá uma alta de um adubo, por exemplo, uma baixa de um adubo, por exemplo, e a cooperativa ela tem esse capital de giro dentro, ela vai lá e compra na baixa. Aí chega ali naquele meados aí de outubro, né, agosto, setembro, o adubo vai lá em cima, sobe preço. Mas a cooperativa comprou e estocou. Então, ela consegue vender para os associados no preço mais barato, porque o capital de giro que ela tinha, ela usou para poder fazer a compra desse material, desses insumos. Isso não é só adubo, né?
medicamento, profissionais, máquinas, ela consegue estocar aí com esse recurso. Por isso a cooperativa é interessante, ela tem um capital de giro alto, ela consegue fazer esses valores bem mais baixos, né, do que uma associação, do que o produtor. Às vezes o produtor não consegue comprar lá em janeiro, fevereiro, quando está abaixo do adubo, ele consegue ter esse capital dele para comprar só lá na época de plantio. E na época de plantio, a procura é muito alta para o adubo ou qualquer outro insumo, o preço vai lá em cima, porque é oferta e demanda. Né? Todo mundo está procurando, está um pouco. A cooperativa consegue se programar, né, melhor nessa questão. Isso é interessante. Isso é o que dá acesso aí à questão das vantagens aí do cooperativismo, né? Em relação aí você falar em outros meios, né, de associação, né? A associação também, ela tem esse viés aí parecido com o cooperativismo, né? Isso ajuda bastante. A associação, pessoal, ela trabalha aí com menos gente, né? A associação com menos membros. A cooperativa não. A cooperativa você fala em 2, 3, 4 mil pessoas cooperadas. Até mais 20 mil, 30 mil, 40 mil. A associação ela é mais restrita, né? Ela é um pouco mais restrita nessas questões aí. Bom, eu falo por experiência própria, eu sou diretor aqui de uma associação que chama Ampla, Associação dos Municípios do Planalto de Araxá, né? E lá dentro você tem um consórcio, tem a Ampla e tem o consórcio. O consórcio é como a cooperativa. A Ampla recebe esse recurso, faz a questão política, organizacional, faz os eventos, lá. O consórcio, ele é diferente, ele funciona como se fosse uma cooperativa, né? Ele traz aí os municípios, as prefeituras, se desenvolve aí os projetos, os programas bem mais em conta do que se fosse feito um por um. Ou seja, ele consegue comprar mais barato, fornecer para os municípios mais barato. É a mesma coisa da cooperação, do cooperativismo, falando na questão rural. Eles conseguem comprar mais barato e vender para os produtores mais barato. Na alta de mercado, eles conseguem mais barato. Ah, mas você falou da questão assim, a cooperativa, pessoal, ela consegue comprar dos produtores no preço bom, no preço correto, aí dá aquela baixa de produto. Deu aquela baixa, ela comprou, vamos supor, comprou milho a R$ 60. Aí deu abaixo, ela continua comprando R$ 60. Por quê? Ela sabe que depois do final do ano, a hora que faltar milho, ela consegue vender 90. Ela tem esse fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa é para isso, né? Para ajudar na questão dos produtores rurais. Ela consegue manter aquilo ali, ela consegue guardar, ou até mesmo assim, ela não compra, ela consegue guardar para o produtor rural, para ele vender aquele material na alta, porque às vezes está com prejuízo, né? A cooperativismo é para isso. Vários produtores vendem ali para a cooperativa ou guardam ali no sítio da cooperativa, quando está abaixo aqueles valores, e quando sai a alta, ele vai vendendo aquele material dele que está estocado lá. Né? É muito mais viável, digamos assim, para o produtor ter essa questão aí de cooperativa, né? Na cooperativa. Bom, pessoal, a apostila ela é bem clara, né? Eu passei uns exercícios para vocês, né? Se eu não me engano, para ser entregue até dia 30 via portal, vocês se atentam aí a essa questão, né? É até a página 34, salvo engano, né? Tá tudo dentro da apostila, vocês pesquisem, são exercícios de múltipla escolha, são bem tranquilos, tá? Não sai nada dessa questão aí. Eu falo com os meus alunos que as minhas provas, os meus trabalhos são todos dentro, né, do que é dado aqui nas aulas, do que é dado aí nos exercícios de vocês. Então, assim,
estudou a apostila, estudou os exercícios que eu passei, tá? É bem tranquilo de fazer qualquer atividade minha aí, tá? A gente não, eu não saio aí do foco da aula que foi passado para vocês, não. Bom, vou só me centralizar aqui. Pessoal, o associativismo, a cooperativismo, né, no Brasil, ele surgiu principalmente lá no Rio Grande do Sul, na região do Sul, se tem muito essa questão de associativismo, de cooperativismo, etc e tal. São regiões mais desenvolvidas que eles realmente entendem a questão aí da associação, da cooperativismo, né, da extensão rural, né, de se juntar pessoas para desenvolver aí uma determinada função, um determinado projeto aí. Eu falo que a união faz a força, né? Esse pessoal, eles estão bem além do que nós. Nós acho que nós estamos aquém dessa questão de entender o que, que é o cooperativismo, de entender o que, que é associativismo. Vocês, como na área aí de gestão e agronegócio, têm fundamental importância de entendimento, de mostrar aí para os produtores, vocês vão atuar nessa questão aí em cooperativas, em associações, em empresas, né? Ou até mesmo para vocês aí fazer essa questão de gestão, né? A gestão era um pouco de marketing. Falo que a gestão era um pouco de marketing para vocês. E eu falo que vocês interagirem, vocês terem aí essa didática, eu falo que a gente tem que saber muito se expressar. A gente tem que saber falar no público, tá? No curso de vocês, essa questão do cooperativismo, passar as informações, saber passar essas informações, não deixar o aperto aí, né? A gente fala aí, tem um ditado aí que carro apertado é que canta. E realmente funciona assim, né? E no cooperativismo, o que levou ao cooperativismo foi isso. É a junção dessas pessoas, desses produtores, nessas questões aí. Ah, bom, pessoal, quando se fala em cooperativismo, associativismo, né, essas pessoas elas têm voz ativa. Por isso que se tem assembleias, né, anuais. Vocês já devem ter visto aí assembleias de banco, né, assembleias da Copercito, assembleias da Capal, assembleias da Coasa, que é em Sacramento, né? São cooperativas grandes que fazem essa questão aqui, brigam por questão de preços, né, dos produtores rurais. Gestão, né? É, a cooperativa, a associação, ela faz gestão de recursos, gestão de dinheiro, gestão do que se trata aí nessas questões com vocês. Né? Então, a atuação de vocês é muito importante nessa questão do associativismo, do cooperativismo aí no Brasil e na vida de vocês de modo geral. E quando se fala em associação, em cooperação, a gente tem que pensar também que não é só no agronegócio, né? Ou a associação não é só para fornecer o agronegócio, tem vários viés de informações. Só um minuto.
Bom, né, quando se fala aí no símbolo do cooperativismo, pessoal, né, ele é um símbolo único, né, em todo o região do Brasil ele tem um símbolo único, né, que é o pinheiro, o círculo, o verde e o amarelo, né. O pinheiro é tido como símbolo de imortalidade, né, e da fecundidade. O círculo representa a vida eterna. O verde escuro das árvores, representa o princípio vital da natureza, e o amarelo é o ouro, que representa o sol e as fontes de energia e calor. Então, essa bandeira, ela é levantada pelas cooperativas, então a gente tem essa bandeira, quando se fala em cooperativas, segue esses valores, essas cores, né? É muito parecido também com a questão do arco-íris, mas se tem aí essa gestão de cores, né, de valores, então é muito interessante aí essa questão. Então, tudo em qualquer lugar que vocês verem, esse símbolo dos pinheiros, uma logomarca, alguma coisa, vai falar assim, não, isso aí é uma cooperativa. Né? Eles têm essa regra, né, prevista em lei. Bom, a gente não dá para seguir muito, né, as leituras, né, da questão da direto, né, da nossa apostila, né, mas como eu falei, a cooperativa eles têm vários segmentos, seja ele agropecuário, seja ele turístico, comercial, vendas de recursos, seja ele de turismo, né? Seja ele aí na questão escolar, de educação. Então, o cooperativismo está presente aí praticamente em todas as profissões, né? Em todos os ramos, né? Agropecuário, constituir cooperativas de produtores rurais, como eu falei, seja ele de agro-silvopastoril, de pesca, meios de produção. Quando se fala em agropecuária, é meio de produção, né? E sabemos aí que o Brasil é o celeiro do mundo, alimentamos aí um quarto da população mundial. Então, a cooperativa é essencial. E sabemos que o que mais alimenta o país, que mais se alimentam os produtos, que mais geram produção, pessoal, hoje são os pequenos produtores. Ah, mas a gente tem grandes produtores na Bahia, que produz tanto, produz melancia, produz laranja. Temos grandes produtores em Minas Gerais que produz banana. Temos grandes produtores de soja no Mato Grosso. Tem grandes produtores de gado do Pará. Temos produtores aí imensos, de de vários milhões, vários mil hectares, né, de terra, vários mil sacas de produção, temos. Mas eles não representam um valor total, eles representam um valor maior de produção. Quem representa os valores maiores de produção são os pequenos produtores. E os pequenos produtores é que precisam dessas associações, dessas cooperativas. Porque produtor grande não precisa de associação, porque o consumo dele é grande. Ele consegue brigar por preço. Os pequenos não. Os pequenos, eles precisam da associação, eles precisam da cooperativa, né? Eles precisam da parte de extensão rural. A extensão rural é a questão de pessoa técnica para auxiliar, né? Na questão da sua produção, na sua questão do seu consumo, na sua questão de crédito. As cooperativas trabalham nessa questão de crédito também. Pequenos produtores precisam de cooperativas para conseguir crédito. Grandes produtores, não. Grandes produtores, eles já têm eles já conseguem fazer o papel de uma cooperativa. Quando você fala em cooperativismo, em associativismo, 90%, 70%, 80%, 90% são de pequenos produtores que necessitam dessa ajuda de custo, digamos assim, dessa observância desses profissionais, dessas linhas de crédito. Grandes produtores não, grandes produtores já conseguem se manter com agrônomos, com veterinários, com zootecnistas, com gestores, com técnicos agropecuários, com engenheiros ambientais. O maior problema hoje dos produtores rurais, né, pequenos produtores rurais, e os grandes também, questão ambiental, né, que é uma das minhas formações. O produtor rural pequeno ele não consegue atender as demandas da legislação vigente, né, as licenças ambientais, aos outorgas, até por falta, talvez, de entendimento, né? A informação não chegou para ele ali ainda. A cooperativa ela trabalha nessas funções, pessoal. Ah, tá. Claudiano, pera que eu vou voltar na bandeira.
Eu já vi que você não está usando o áudio, a hora que você precisa falar alguma coisa, for mandar alguma coisa, me dá, clica na mãozinha aí, porque aparece para mim que você falou alguma coisa, tá? Só para mim, porque aí eu vou seguindo e eu não vejo e, informação, ela não fica aberta para mim na apresentação. Estou apanhando um pouquinho disso aqui. Mas toda bandeira, ela tem esses círculos, esses pinheiros, né? Vocês conseguem observar aí, bem comum na Capal. Não sei se você lembra, vocês lembram aí da Capal. A Capal tinha um símbolo aí parecido com esse da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, tá? Coasa também utiliza isso aí, Cochupé, Copercitos, elas têm aí um viés voltado aí para essas informações de que a legislação, né? Que a legislação vigente pede. Pessoal, momento agora para dúvidas, né, sobre a questão dos trabalhos, alguma questão que vocês tiverem. Vi que tem pouca pessoal aqui, mas a aula vai ficar gravada, né? A aula que eu tinha para passar para vocês era isso, hoje, né, nessas questões aí. Se campo para qualquer dúvida, tá? Que vocês tiverem, pode entrar em contato aí comigo. Tá só o Claudiano, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode mandar aí no chat e a gente vai discutindo aí. Mas basicamente a aula era essa questão aí de hoje, mostrar para vocês por que do cooperativismo, por que aí do associativismo, por que se associar, o porquê se cooperar nessas cooperativas aí existentes aí no Brasil, sejam elas de crédito, sejam elas rurais, sejam elas aí de médicos, enfermeiros, veterinários, tudo se tem aí, como se fosse um CREA, né, um conselho, né, basicamente essas questões aí, certo? Não tinha nenhuma dúvida, tá tranquilo? Não sei se eu tenho fácil aqui os exercícios para abrir para vocês. Claudiano, você quer que tenta abrir os exercícios aqui? Você consegue ver pelo portal? Tá tranquilo? Pessoal, vou estar deixando o meu contato aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre exercício, alguma questão, vocês podem entrar em contato comigo, demora um pouco na questão de responder o WhatsApp, tá? Eu não participo de grupo de WhatsApp com os alunos, porque minha vida é um pouco corrida, né? Como eu comentei com vocês, eu sou diretor de uma associação, né? Então, acaba aqui muito corrido para mim. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, questão, vocês podem entrar em contato comigo aqui. Vou deixar no chat. Ah, a aula está sendo gravada, né? Mas aí vocês conseguem acessar. Entendi, Claudio, você está com um pouco de dificuldade de abrir o aplicativo. Tá. Dá uma chamada aí depois, eu consigo te mandar o exercício, tá? O trabalho, você consegue resolver ele fora do aplicativo. Mas depois, até dia 30, você tem que entrar em contato com a central, com a Ana, com alguém de lá, porque eles vão te orientar, porque as respostas elas têm que ser dentro do portal, tá? Eu não consigo corrigir fora, porque o próprio portal ele corrige.
mas aí eu consigo te encaminhar aí depois dos exercícios, se você não conseguir. Beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês, né? A aula preparada era isso, né? Passei todas as demandas que tinham que ser feitas. Esperava mais o pessoal aqui para a gente tirar dúvidas e a gente estender mais tempo. Mas acredito que é isso. Eu consegui passar para vocês aí na questão da aula de cooperativismo, associativismo e extensão rural. Sigam aí a questão da apostila, né? Logo eu vou estar mandando, postando aí o outro trabalho para vocês, né? Lá no portal do Proesc. E qualquer coisa, entre em contato aqui comigo ou com a pessoal lá da escola. Beleza? Boa noite, até mais. Muito obrigado.